Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de Excel. Hoje falando um pouco de dois recursos que temos dentro do Excel, em que basicamente trabalhamos com a estrutura de bloqueio de células ou de tabelas e até mesmo o processo de classificação e filtro de informações dentro da mesma. Bom, pessoal, para a gente entender basicamente como que funciona a questão dessas duas ferramentas, precisamos lembrar que muitas vezes vamos trabalhar com tabelas que recebem informações de estruturas de bancos de dados, por exemplo. Neste caso, vamos trabalhar com muitas informações dentro de uma planilha. Se levarmos em consideração, por exemplo, que quando vamos trabalhar com tabelas que contenham 10, 20, 30 linhas ou até 10 colunas, por exemplo, fica fácil de assemelhar informações de forma visual. Mas se imaginarmos, por exemplo, uma estrutura de um banco de dados montado em Excel, vamos levar em consideração uma loja que tenha, por exemplo, 30, 40 mil itens. Neste caso, se a gente fosse importar essas informações para dentro do Excel, precisaríamos montar uma estrutura de filtro para facilitar encontrar alguma informação lá dentro. Para isso, ainda na página inicial, na guia página inicial dentro do Excel, temos dois grupos no final desta guia. Temos o grupo células, que vai trabalhar com a inserção, exclusão ou bloqueio de células que temos dentro da tabela, e neste caso, basicamente, funciona neste formato que foi descrito. Então, temos a opção de inserir uma nova célula dentro de uma plataforma de uma tabela previamente criada. Temos também a opção de remover esta célula, lembrando que podemos fazer isso em formato de linha e coluna diretamente, clicando com o botão direito em cima de uma das colunas e excluindo essa coluna ou inserindo uma nova. No caso das linhas, a mesma coisa. Clicando com o botão direito em cima da linha, podemos inserir ou remover uma nova linha, facilitando basicamente a criação de várias células numa linha ou numa coluna ao mesmo tempo. No caso do bloqueio das células, vamos imaginar, por exemplo, que vamos disponibilizar na rede de uma empresa um arquivo de Excel que vai permitir que as pessoas coloquem informações lá dentro, porém que elas não possam mexer na estrutura lógica dessa tabela. Neste caso, por exemplo, vamos bloquear todas as células que contenham algum valor lógico. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma função C dando um resultado, por exemplo, verdadeiro e falso dentro de uma estrutura lógica. As pessoas basicamente fariam uma cópia deste arquivo, colocariam informações referentes a um dado pessoal dela, um dado de uma informação de um departamento dela. Este valor ficaria dentro desta célula e a tabela faria o cálculo automaticamente. Essa pessoa apenas enviaria o arquivo novamente para um servidor, por exemplo, para uma conta compartilhada dentro da empresa. Isso facilita, por exemplo, que nem todas as pessoas tenham acesso à edição da tabela, mas que possam ainda assim utilizar a mesma dentro de seus departamentos, por exemplo, ou se quiserem para algum uso de fim pessoal, que elas utilizem uma estrutura da tabela somente mudando as informações que estão dentro dela. Temos também a opção de edição e filtro de informações. Neste caso, por exemplo, vamos imaginar novamente aquele exemplo que eu havia mencionado sobre uma estrutura de banco de dados dentro do Excel. Neste caso, precisamos, por exemplo, organizar todos os itens que estão dentro dessa tabela em ordem alfabética, porém estão todos em uma ordem que não está disposta de nenhuma forma, então está tudo bagunçado. Neste caso, por exemplo, selecionamos toda a tabela e lá no grupo Edição temos a opção Classificar e Filtrar. Dentro dessa opção, vamos poder definir uma classificação de A a Z, por exemplo, ou até mesmo uma classificação numérica. Isso facilita bastante que a gente consiga encontrar uma informação lá dentro dessa tabela, ou até mesmo uma opção de localização, que é o que eu vou mencionar agora. Nesta opção, se a gente quiser encontrar algum valor dentro da tabela que estamos criando, podemos criar uma função para isso também, mas podemos criar aí uma ferramenta de filtro e localização de informações dentro da tabela, facilitando assim, por exemplo, dentre os 3, 4, 5 mil itens, por exemplo, que temos dentro da tabela, que a gente encontre eles com uma certa facilidade. Isso ajuda bastante na hora da gestão dessas tabelas que contêm muitas informações,
ou que contém muitos dados que não estavam previamente organizados. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.